seja muito bem-vindo ao Direto do Plenário. Estamos no Poder Legislativo de Osasco, pela nossa querida TV Câmara. Hoje o assunto ele é de extrema relevância. Estamos falando de uma epidemia que tem tomado conta do país. O Estado de São Paulo já entrou, inclusive, em estado de alerta. Nós vamos falar sobre a dengue. Esse mosquitinho que tem causado um grande transtorno na humanidade, principalmente aqui em país tropical como o Brasil. E nós estamos enfrentando com muita veemência esse problema que é pontual no Brasil, mas em alguns estados ela está num índice muito alto. E eu estou trazendo aqui no Poder Legislativo de Osasco Sátiro Márcio Inácio Júnior. Ele é enfermeiro sanitarista, epidemiologista e mestre em saúde pública. Atuou em serviços de referência como o Instituto Emílio Ribas e no Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. Atualmente, ele é gerente de vigilância epidemiológica aqui em Osasco, no município de Osasco, com atuação no desenvolvimento de informações estratégicas para o controle de doenças infectocontagiosas. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Ele já participou de audiências públicas aqui no município de Osasco, teve a oportunidade de falar sobre dados importantes referentes, como anda a nossa saúde, né? Enfim, os atendimentos. Enfim, ele vai fazer um resumo, evidentemente, do que está acontecendo da dengue, mas antes eu queria que ele se apresentasse e obrigado por você ter aceito o nosso convite. Imagina, é muito prazeroso vir falar da questão da saúde em Osasco, né? Ainda mais dengue, que é um momento tão importante, não só para Osasco, como para todos os municípios da região, para a rota. A gente fala que doenças infectocontagiosas, de uma forma geral, elas sempre estão relacionadas a comportamento populacional. Elas podem ser imunopreveníveis, né, aquelas que têm vacina, e em alguns casos as doenças que não têm vacina então ainda não estão amplamente aplicadas, como é o caso da dengue. Bom, São Paulo já está em estado de alerta, né, nós já recebemos essas informações do Ministério da Saúde. Só para vocês terem uma ideia, já são mais de 49.721 casos confirmados da doença e pelo menos 11 óbitos. Estou falando só da capital, tá, gente? Da capital paulista. E a incidência de casos confirmados chegou neste domingo agora, né, a um grupo de 100 mil por habitantes. Né? Então, mais de 400, no caso é 414 por 100 habitantes, ou seja, já entrou na situação emergencial, ou seja, o sinal vermelho já foi acionado e, evidentemente, que Osasco está muito próximo da capital e, por essa razão, nós trouxemos aqui o Sátiro hoje para falar de como está a atuação contra esse mosquito maldito que tem aterrorizado a população do Estado de São Paulo, o Estado, aliás, o Brasil como um todo, e isso tem trazido consequências e, evidentemente, campanhas que vêm alertar a sociedade. Primeiro, vamos falar de Osasco. Como é que a Prefeitura do município de Osasco tem atuado no combate, na prevenção, principalmente porque eu acredito, tenho certeza absoluta que a prevenção ainda é o caminho, na verdade, porque, infelizmente, a sociedade muitas das vezes não colabora também e acaba sendo um fator de produção dos mosquitos, que ele se produz muito rapidamente e o contágio é muito rápido. Então, fala um pouquinho de como é que está a atuação da Prefeitura aqui de Osasco no combate à dengue. Perfeito. Osasco conta com o Centro de Controle de Zoonoses, né? Dentro do Centro de Controle de Zoonoses, a gente tem o Núcleo de Controle de Dengue, de Arbovírus. É um trabalho contínuo, né? A gente fala que o trabalho de dengue, assim como de outras doenças causadas por vetores, ele não acontece em 1 ou 2 meses, ele é anual, então é uma rotina. Para você ter uma ideia, em 2023, o controle de vetores de arbovírus visitou mais de 640 mil residências. Você visita uma mesma casa 2, 3, 4 vezes para fazer as ações de prevenção, né? Desde outubro do ano passado, a sala de situação de controle de dengue de Osasco está aberta. Quando a gente fala uma sala de situação, a gente está falando de uma sala que reúne departamentos estratégicos da saúde. Então, urgência, emergência, vigilância epidemiológica, zoonoses, atenção primária. Por quê? O trabalho de prevenção e de atendimento, ele entorna todos esses departamentos, todas essas gerências, né? E aí, obviamente, que todas as ações realizadas lá, na casa a casa, quando você vai atrás do paciente, você vai atrás da população,
tem um núcleo de expertise aqui em cima que planeja essa estratégia, planeja onde você vai, o que você vai fazer, o que não vai. A zoonose ela vem fazendo esse trabalho. Desde outubro do ano passado, a gente antecipou o que seria o trabalho preventivo específico para o ano dengue de 2024, para reduzir um pouco a curva, né, de casos. A gente sabe que a dengue é uma doença sazonal. Então, quando está calor, ela vai aumentando, aumentando. Normalmente, isso acontece lá para abril e maio. Esse ano antecipou para janeiro. Isso a gente já estava prevendo desde o ano passado, quando a gente viu que a circulação estava baixa, lá em meados de agosto, setembro. Então, a ação estratégica de 2024 ela já começou a ser tomada lá em 2023. Efetivamente, a gente conseguiu segurar um bom quantitativo de casos, mas é aquela questão, né? A população ela está muito envolvida no trabalho preventivo. Hoje, 75% de todos os focos, os criadouros, eles estão contidos dentro do domicílio. Então, se a pessoa não cuida da sua residência, não cuida daquela aguinha parada no pratinho, no próprio vaso de água que está no meio da sala, sabe aquelas plantas que normalmente a gente coloca água, sim, que são aquáticas? Bem comum, né, nas residências. Super comum. Samambaia, né? Exato. Recentemente, a gente fez uma visita, a senhora tinha acabado de trocar água há 2 dias. Estava cheio de larva já. Nossa. E isso é o cuidado do dia a dia. A gente tem que começar a trabalhar com tudo que é possível, todos os riscos. Não só o pratinho, não só o pneu. Todo local que tem água parada é um local de risco de proliferação. E essa água, ela não precisa, ela é uma água limpa? Se a água tiver, por exemplo, é muito comum nas residências, as pessoas assim, colocar cândida, por exemplo. Coloca cândida, coloca qualquer outro tipo de alvejante lá para deixar essa água contaminada, para ele não se reproduzir. O mosquito se reproduz só com água limpa, não é isso? Isso, só água limpa. E aí, quando a gente fala em colocar cloro ou cândida, na realidade, a gente lembra que isso são saneantes, né? Então, eles podem melhorar a qualidade da água em vez de piorar. Olha, tá vendo que importante que ele está falando? Então, de qualquer forma, o essencial para a dengue é eliminar a água parada. Independente se você coloca lá cloro, se você coloca vinagre, tem pessoal que coloca limão, não adianta. O importante é não ter água parada. Ele se reproduz até com esses componentes assim? Sim. Quando a gente fala de dengue, a gente fala de um bichinho que é extremamente esperto e inteligente. Ele vai criando e vai se adaptando, ele vai evoluindo. Você tem uma ideia, se você tem um pratinho lá que tem ovos de dengue, você eliminou a água e não raspou, não lavou com água e sabão, esses ovinhos ficam todos na parede desse vasinho. Eles conseguem sobreviver ali 1 ano, 6 meses, sem água nenhuma, desidratados. E aí, na primeira oportunidade que surge água ali, eles reidratam e eclodem e viram larvas. Gente, que mosquitinho... não sei nem que palavra usar aqui, porque realmente... o Brasil ele tem essa característica por ser um país tropical, né? E está chovendo muito. Né? A chuva, evidentemente, ela também propicia o aumento de água parada em vários trechos, principalmente em regiões de mata, regiões onde tem essa característica. A pergunta que eu faço é a seguinte: como que a prefeitura ela consegue identificar, por exemplo, fazer um rastreamento? Porque em Osasco nós temos, por exemplo, algumas questões geográficas. Por exemplo, nós temos lá o Morro do Socó, o Açucará, o Três Montanhas, que são regiões de mata ali, né? Tem no extremo aqui também, mas é mais para a região norte. Essas características de uma geografia mais propícia, né? Para ter, inclusive, mais chuva. Na Zona Norte, geralmente, chove mais. É mais característico? A Zona Norte é o foco? Ou isso não quer dizer absolutamente nada? Isso pode acontecer em qualquer região. Eu estou falando besteira, me corrija se eu estiver falando alguma besteira ou não, mas eu estou levantando essas questões porque as pessoas perguntam, né? Então, são informações que eu acredito que é importante para o esclarecimento. Não, sim. O interessante de dengue é que ela se adapta aos mais diversos mundos, vamos colocar assim. Osasco, quando você pega a caracterização dos bairros, você tem bairros que você tem condomínios extremamente bem estruturados, com piscina, jardim, jardinagem realizada, e você vai para outros locais que você tem as casas de periferia, casas de madeira, alvenaria, que propiciam outro tipo de risco. São riscos diferentes, mas são riscos. Por que eu falo que são riscos diferentes? Uma piscina, ela pode ter dengue? Pode. Assim como a caixa da água destampada lá do pessoal da periferia que não teve dinheiro para cobrir essa caixa. Então, o risco existe nos dois ambientes. Quando a gente fala de estratégia de controle, Osasco tem aproximadamente, segundo o IBGE, 247 mil residências.
Dessas 247 mil residências, o que a equipe de zoonose faz? Ela mapeia todos os quarteirões e identifica o que a gente chama de ponto estratégico, imóvel especial, os locais de maior risco de você desenvolver criadouros. E aí, por exemplo, o que é um ponto estratégico, um imóvel especial? A gente tem aquelas centrais de reciclagem, por exemplo, estacionamentos, temos supermercados. Dependendo da região, você tem uma caracterização que já pré-disponibiliza a criadouros. Aí você vai para a segunda etapa de trabalho, que é isso tudo ainda dentro da rotina, do dia a dia, das visitas casas a casa, que é o quê? Eles mapeiam esses quarteirões e, ciclicamente, eles vão batendo na casa e perguntando: posso falar de dengue com o senhor, com a senhora? A gente pode entrar na sua casa? Esse trabalho de rotina, por exemplo, é ele que realmente controla a dengue. Só que qual que é a grande questão? Você tem uma ideia, a gente tem uma taxa de recusa de porta de quase 70%, dependendo do bairro. É muito alto, muita coisa. Aí, quando você coloca isso em trabalho desenvolvido, efetividade de ação, você trabalha muito para ter uma pouca efetividade. Isso no decorrer do ano. Quando a gente está nesses períodos que tem casos de dengue, como que as zoonoses trabalham? Cada paciente que passa no serviço de urgência, emergência, unidade básica de saúde, ele é notificado, ele é registrado. Esse registro vai lá para a vigilância epidemiológica, a gente faz a investigação do caso, verifica endereço, telefone, se é compatível com dengue, sim ou não, faz uma listagem e manda isso para as zoonoses. A equipe das zoonoses visita casa a casa desses pacientes para fazer as ações de bloqueio e controle. Onde tem um índice maior, né? No caso, Exato. pessoas que foram afetadas. Exatamente. Pelo mosquito. Que aí a gente tem duas grandes intervenções. Os de pacientes, que eles dão um norte para a gente fazer a visita, e da visita casa a casa, onde você acha criador, o índice larvário. Então, você tem duas metodologias de controle. Nessa que o paciente vai à assistência, que a gente faz a visita na casa, não é só a casa do paciente que é visitado, é todo o quarteirão. E aí, nesse quarteirão, é realizadas ações de bloqueio, visita casa a casa, para intensificar aquela ação que está sendo realizada durante o ano todo. E aí é esse contínuo. Quanto mais caso aparece, mais trabalho de campo as zoonoses vai realizando, tentando fazer esse controle. Aí, o que dificulta? A taxa de abertura de porta, que é o paciente ou o dono da residência receber a gente, aqueles imóveis abandonados, aqueles imóveis trancados durante o dia, e a gente tenta fazer as ações noturnas para tentar compensar. Além disso tudo, você ainda tem o medo da população em receber pessoas em casa que não conhece. Mesmo os profissionais estando identificados, colete, crachá, é difícil ainda. E hoje o que a gente vê bastante é que a água do vizinho sempre é mais parada que a minha. A gente denuncia, a gente um tem jogando para o outro, né? Exato, a gente tem muita denúncia. E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, investigar a denúncia, o local denunciado está ok. Só que aí você faz essa visita ao redor. E aí você vê que o vizinho, possivelmente denunciante, que estava lá com o criador. Isso acontece com uma rotina muito grande. Imagino. Uma coisa importante, as pessoas que estão nos assistindo agora, exatamente, você já falou das características de como a prefeitura está mapeando, né, e rastreando. Uma vez que a pessoa é picada pelo mosquito, aí vem os sintomas. E os sintomas, esse talvez seja o ponto mais dificultoso, né? A pessoa nunca sabe quando está infectada, os sintomas. Pode ser uma gripe. Ontem mesmo eu passei no pronto-socorro, estava lotado, fui para outro lotado. Ou seja, a procura está muito grande. Eu queria que o senhor me informasse para o pessoal de casa quais são as principais características quando a pessoa é picada pelo mosquito e o que ela deve fazer, né? Deve correr imediatamente para o pronto-socorro, tem algum comprimido, algum medicamento que ela pode utilizar naquele momento para tentar amenizar os sintomas. Acho que é importante, que acho que é a dúvida crucial de muita gente que é picado pelo mosquito. Inicialmente, todo o quadro clínico de dengue, ele é bem genérico. Tanto é que as pessoas confundem dengue com Covid, com outras doenças respiratórias. Por quê? Você vai ter febre, vai ter dor no corpo, vai ter náusea, pode ter diarreia. Então, são sinais e sintomas de doença que, na teoria, a gente já está habituado. Qual que é a diferença da dengue? A dengue, ela provoca uma dor no corpo muito superior a qualquer gripe, influenza, qualquer outro tipo de característica. Derruba mesmo, né? Derruba. Tem uma dor retroorbital, que é no olho,
com muita frequência, sangramentos. Então, você pode ter sangramento de narina, de mucosa da boca. Dengue, ela tem uma evolução clínica que é interessante, que nos 3 primeiros dias, os sinais eles são esses genéricos, mais brandos. No 6º dia, normalmente, a pessoa piora. E é nessa piora, por exemplo, que se desenvolve o risco de óbito. Por quê? Diferente de todas as outras doenças sazonais, como a gripe ou o Covid, a dengue ela provoca um alto índice de desidratação. Essa desidratação leva o paciente para o choque, que aí tem o falecimento. Aí você tem a paralisação do funcionamento dos seus órgãos vitais. E é isso que causa a gravidade da dengue. Além da hemorragia, essa paralisação, essa hipovolemia que a gente fala. Dengue, então, começou a ter sinais e sintomas, indiferente se você acha que é dengue ou Covid, unidade de saúde mais próxima. Você vai ser medicado com antitérmico, com analgésico. A gente lembra que dengue, em hipótese alguma, você pode tomar ácido acetil salicílico, que é o AS. Por quê? Ele é um antiagregante plaquetário, ele facilita sangramento. Se a dengue provoca hemorragia, se você toma um remédio que ajuda isso, a probabilidade de você piorar seu quadro é bem maior. É o único que está proibido de tomar ou tem outros também na Você lista? pode tomar dipirona, paracetamol, são os mais indicados. Tá. AS em hipótese alguma? Em hipótese alguma. AS é aquele vermelhinho lá, né? O branquinho, o adulto é branquinho. Mas ele vem num rótulo rosa, não é isso? E o rosinho é o infantil. É, o infantil. Esses aí, nem hipótese alguma, pode... Não é nem passa perto, tomar. Né? Então tá bom, aí ficou alerta o pessoal que está assistindo. E muito importante, hidratação. Então, quando a gente fala de dengue, desidratação, ela sempre caminha juntinho. Então, começou com qualquer tipo de sinal ou sintoma, água, água, água. Muita água. Muita água. Se suco necessário, também pode tomar o soro caseiro, por exemplo, mistura de água com açúcar também é bom. E aí vai se reidratando conforme for a necessidade do paciente. Olha que importante. Então, você que está assistindo aí, ó, hipótese alguma, deixa a AS tirado, porque a AS é muito comum, pessoa que tem problema de hipertensão, né, para afinar o sangue. E ele também ajuda né, tem uma pessoa que está com dor de cabeça e não tem nenhum outro medicamento, a pessoa vai lá, vai esse aqui mesmo. Então, não use AS. Paracetamol, dipirona. Né, eu acho que é importante deixar essa informação, porque paira aquela dúvida, né? A pessoa não sabe o que fazer. Exato. E acaba recorrendo a medicamentos. Corticoides também não pode tomar, né? Não é aconselhado. Também não, né? Todos esses medicamentos que a gente fala que tem um grau de complexidade maior, é melhor deixar o médico avaliar, o profissional da saúde. Eu falo que a AS, por exemplo, dipirona, paracetamol, a gente sempre tem em casa, então a gente cai nessa tendência de tomar. É comum, né? Porque é para dor, né? Os demais, eles são mais fortes. E aí você tem que pesar o benefício na sua situação. Porque todo medicamento, ele mexe diretamente com o seu rim, com o seu fígado, tudo. Sim. Se você está numa situação de uma doença que está te provocando hipovolemia, falta de água no seu corpo, o seu rim está trabalhando mais pesado, o seu fígado está trabalhando mais pesado. Então, se você coloca um medicamento muito forte naquele momento, você pode piorar a situação. Então, se for se medicar, se medique com um padrão máximo paracetamol, dipirona. Em outra situação, procura médico, faz uma avaliação, coleta exame laboratorial para depois ver o que vai fazer. Outra dúvida muito comum na sociedade é assim, dengue pega, a pessoa consegue passar o vírus para outra pessoa depois que é infectada? É uma dúvida muito comum também. A dengue ela não passa de pessoa a pessoa, mas a pessoa contaminada, se ela for picada por um Aedes aegypti, ela infecta esse Aedes, esse mosquito, e aí ele passa a transmitir também. Obviamente que tem toda aquela cadeia de replicação viral dentro do mosquito e tudo mais. Por isso que é importante, a gente fala, usar repelente, você estando doente ou não, ele é super aconselhável. Porque se você não estar doente, se você não estiver doente, você vai evitar de ser picado. Se você está doente e passa repelente, você está evitando de um mosquito te picar e passar para outra pessoa. O vírus ele se torna mutante também? Porque o que acontece? Você acabou de falar que quando ele pica uma pessoa contaminada, esse vírus ele fica mais forte, quando passa para outra pessoa, ele fica... ele não se torna resistente. A gente via isso muito acontecer com o Covid, que toda hora você tinha uma variação nova, nova. Hoje você tem 4 tipos de dengue 1, 2, 3 e 4. Dentro desses 4 tipos, você tem os genótipos. Só que são genótipos de mutação bem lenta. Então, eles mudam a cada 3, 4, 5, 6 anos.
vírus. Diferente da Covid, que praticamente cada 2, 3 meses você tinha uma modificação genética. Outro ponto importante é com relação à vacina, né? A gente sabe que a vacina está sendo aplicada em algumas partes do Brasil. Em São Paulo, inclusive, o Ricardo Nunes, o prefeito, já pediu para aumentar a quantidade devido à situação que se encontra hoje, né? Então, já está em estado de alerta. E essa vacina, qual que é a eficácia dela? Ela consegue realmente prevenir, mesmo a pessoa vacinada, tomou a picadinha do mosquito, não vai afetar com a vacina? Ela tem esse poder por exemplo, como da gripe, né? Você toma, até conversando com alguns colegas aqui, eu tomei a vacina da gripe, mas fiquei gripado 2 vezes no ano. Amenizou um pouquinho, né? A da dengue é a mesma coisa ou não? Boa parte de todas as vacinas, elas não previnem 100% da doença. Elas amenizam o quadro da severidade da doença. Então, uma doença que é extremamente grave, quando você toma a vacina, ela se torna uma doença corriqueira, sem grande impacto. Isso na sua grande maioria. Quando a gente fala da vacina da dengue, ela tem uma efetividade aí de 80% de prevenção de caso grave. Isso contando para os 4 tipos de dengue, tá? Cada tipinho, ela pode proteger um pouquinho mais ou um pouquinho menos, depende do tipo. Qual que é a questão da vacina da dengue? Ela começou a ser disponibilizada agora. O Ministério da Saúde ele usou uma estratégia de direcionamento para essa vacina de alguns critérios sobre genótipo que está circulando, qual tipo de dengue que está circulando, alta taxa de mortalidade, de letalidade. Então, teve muito município que ficou fora desse pacote de recebimento, mesmo porque veio pouca vacina. Se você for distribuir para todo mundo, não vai dar para fazer a vacinação da população. Então, eles criaram essas restrições para você poder pelo menos atingir os públicos-alvos que são o maior fator de risco para óbito. As crianças e os idosos, por enquanto. Crianças e idosos. Tá. E mesmo assim, a aceitação da vacina está super baixa, né? A gente vê aí muito município tentando, fazendo campanha para fazer a população aderir e não está conseguindo. A vacina da dengue, ela, de hipótese alguma, você tomou, vai significar que você já está protegido. Por quê? Elas são 2 doses. Para começar a ter o efeito padrão dela, é só depois da 2ª dose. A 2ª dose é 6 meses depois da primeira dose. Tem um prazo aí, né? Vai ser no fim do ano. No fim do ano, teoricamente, já acabou o ano dengue, então essa vacina vai ter validade imunológica para o seu corpo só para o ano que vem. Por isso que a gente também não pode pensar que a vacina vai salvar a situação. O controle da dengue, a efetividade dele, diminuir casos, diminuir doença, é literalmente eliminar criadouro. A gente não tem outra saída. Sim, a prevenção, efetivamente. Agora, em Osasco, como é que está a vacinação? Eu queria que as pessoas que nos assistem estavam se perguntando. Se eu for, por exemplo, num posto de saúde hoje, quero me vacinar, uma criança, um idoso, que é a prioridade. Tem vacina? Não. O município de Osasco, assim como toda a Rota dos Bandeirantes e Mananciais, não foi contemplado na distribuição de vacinas no Ministério. Isso para vacinação de dengue, tá? Vai ficar para um segundo momento, segundo a programação do Ministério da Saúde. Eu lembro que toda vacina que o município tem, 100% é distribuída pelo Ministério da Saúde. Nenhum município compra vacina. No segundo lote, que está previsto para o segundo semestre, possivelmente a gente vai ser contemplado. Mas é isso, a contemplação ela vai de acordo com a caracterização da população. Então, vai vir só para idosos, só para criança, aí vai começar todo aquele processo de campanha. Por enquanto, não temos vacina. A gente fez uma carta de solicitação, descrevendo o nosso risco epidemiológico. A gente fala de risco epidemiológico por quê? Osasco, diferente de outros municípios, a gente está muito próximo do município de São Paulo, sim, colado, que é um município, né? Que Colado. Foi contemplado. Como a gente tem essa proximidade epidemiológica, geográfica, a gente não vê lógica em ter essa separação. Mesmo porque, só para você ter uma ideia, quando a gente fala de Airosa, aquela região ali, eu tenho um PS, um pronto-socorro ali. Ali em cima também, no município de São Paulo, você tem o Jaguará. Jaguará, se não me engano. Jaraguá? Jaguará. Jaguará. Jaraguá é no pico, né? Esse é o Jaguará mesmo, é verdade. Tá ali hoje pertinho. Eu tenho uma migração muito forte de pacientes de São Paulo para ser atendido no meu PS Airosa. Por quê? Lá eles estão com 5.000 casos para cada 100.000 habitantes. Nossa, é muita coisa. Entende? E tudo isso vem de vazão
para a nossa rede de saúde. Está na divisa, né? Está na divisa e vem para cá. A mesma coisa acontece ali no Jardim de Abril. Sim. Se o processo assistencial entre os dois municípios está unificado, a metodologia de prevenção ela também tem que ser unificada. Porque senão não adianta. A gente não vai construir uma barreira. Não tem como. Então, pela nossa proximidade, a gente teria esse interesse epidemiológico. O Ministério, por enquanto, ele não deu devolutiva. A gente fica no aguardo e vamos fazendo o trabalho conforme a gente tem. A disponibilidade, que é os bloqueios, nebulização, visita, orientação educacional, e aí vem. Ou seja, tem que ficar atento na sua residência, porque nós não temos vacina para todos, como o Sátiro disse, ainda vai demorar um pouquinho para chegar, e a imunização completa é só para o ano que vem, então a responsabilidade é de cada um de nós, né? A gente tem que assumir essa responsabilidade para que a gente tenha a ciência da gravidade. Você tem números? Como é que está a situação de Osasco aqui? Nós temos quantos infectados? Como é que está essa taxa de contaminação? Você tem alguma informação nesse sentido? Tem. Osasco, desde que começou o ano, né, a gente vai trabalhando por sequência de ano. A gente já recebeu quase 5.000 pessoas notificadas com suspeita de dengue. Toda pessoa que é notificada suspeita, ela é investigada. Dessas, quase 2.600 foram confirmadas para dengue já. Então, 2.600 já foram confirmadas. Hoje a gente tem em torno aí de 500, 550 pacientes em investigação ainda. Por quê? É verificação de exame laboratorial, compatibilidade de sinais e sintomas e tudo mais. O número de casos de dengue ele é importante para você definir, por exemplo, se a gente está numa epidemia ou não. Acima de 300 casos para cada 100.000 habitantes, a gente já considera uma epidemia. Esse é um corte matemático para a epidemiologia. O que a gente analisa junto com isso? Além de ter casos, eu preciso ter óbitos. Pessoas morrendo de dengue. Osasco tem 0 no momento. Taxa de internação. Hoje, Osasco tem aproximadamente 16 a 17 pacientes internados com dengue, que são casos de dengue grave. São aqueles casos que apresentaram hemorragia, que tem uma complicação, que tem comorbidade. Estão todos aqui no Hospital Central? Isso, Hospital Municipal e Jardim de Abril. E aí, quando a gente fala de caso grave, a gente está falando daqueles casos que têm um risco de evoluir para óbito. Esses, no momento, estão todos estáveis, estão tudo ok. A gente tem um processo assistencial nessa parte bem criterioso. Diferente, por exemplo, no município de São Paulo, que já tem óbito registrado. Então, eles têm uma gravidade maior do que a nossa. 11 óbitos. Isso. Fora os em investigação. A gente fala que um óbito, para você confirmar, você investiga ele, mas investiga tanto para você ter uma certeza absoluta de que aquilo realmente é um óbito por dengue. A gente faz isso, na realidade, com todas as doenças, né? Sim. Quando você emite uma nota de falecimento, você tem que ter certeza do objeto do falecimento. Por enquanto, Osasco ainda não tem óbito. Eu falo por quê? Por enquanto, não é sendo pessimista, mas é o ciclo da doença, da cadeia de transmissão. Toda doença que tem epidemia, que tem um alto volume de casos, mais cedo ou mais tarde aparece óbito. Essas pessoas que vêm a óbito, por exemplo, elas, no caso da Covid, o caixão era lacrado, não tinha que ter parentes, aquela coisa, aquele protocolo que a gente sabe que foi muito triste, né? Sim. Porque você não poder velar e ser a sua pessoa, seu parente, né, o ente querido, dignamente, é muito frustrante. Nos casos da dengue é a mesma coisa ou não? Não tem essa preocupação? A diferença é que Covid é uma doença de transmissão respiratória, né? Quando ela apareceu também a gente não tinha certeza da sua metodologia de transmissão, como que era o impacto do pós-mortem, do corpo, do trabalho com o corpo. Por isso que tinha esse monte de precaução. Dengue é diferente, ela não passa de humano para humano. Então, eu preciso do vetor, do mosquito. Então, normalmente, o enterro é o padrão. Não tem necessidade de caixão lacrado, é uma rotina normal de velório. Quais são os próximos passos que a Secretaria de Saúde de Osasco vai tomar daqui para frente, para que a população de Osasco possa estar segura, ciente de que essa epidemia não vai se alastrar pelo município? Eu sei que vocês têm uma preocupação muito grande com relação a isso. Como é que está o número de agentes? É o número ideal que vocês entendem que é o suficiente para visitar as casas? Fala um pouquinho do planejamento que vocês estão adotando para amenizar esse problema que é nacional. Durante todo o ano, só esclarecer, a gente tem uma ferramenta em saúde pública que a gente chama de plano de contingência, que ele é um planejamento do e se der ruim, o que a gente vai fazer? Para a dengue, a gente tem um desse. Então, desde que começou a ter caso, a gente vem seguindo esse plano de contingência. Recentemente, por exemplo, a gente fez a ação do Mega Multirão.
que foi sexta e sábado. A gente fez visita 100% da área de Osasco e intensificou naquelas áreas que a gente tinha o maior número de casos, maior ocorrência. Em operação conjunta com o pessoal da Secretaria de Limpeza e Urbanização, porque é isso. Não basta o agente de endemia ir na casa e orientar. A gente precisa tirar o entulho, a gente precisa falar com acumuladores, a gente precisa entrar em residência que está fechada. Então, você precisa de um trabalho de intersecretarias. Hoje, a gente continua com a proposta de fortalecer o trabalho de campo, que é isso, o contato do profissional com a pessoa, tanto nas zoonoses quanto na atenção primária. A atenção primária, a gente tem os profissionais que a caracterização deles são os agentes comunitários de saúde. Eles já fazem visita de rotina nas casas para verificar a situação vacinal, verificar a gestante e tudo mais. E eles também fazem um trabalho de orientação e prevenção de dengue. Na atenção primária e na zoonose, se a gente juntar os dois corpos profissionais, a gente tem quase 400, 450 profissionais ativos hoje fazendo esse trabalho. No município todo, no 450 município todo. Isso. Agentes. Quase 450. Fora as outras equipes. Como eu falo fora as outras equipes? O trabalho, por exemplo, de coleta seletiva de lixo, tudo isso são pessoas que trabalham com dengue indiretamente. Pessoal da urbanização e tudo mais. Quando a gente fala em prevenção, todas essas equipes elas entram nesse nicho. O quantitativo, ele é o ideal? Para uma situação de epidemia, não. Mas para uma situação de rotina, sim. Quando a gente fala de epidemia, a gente intensifica tudo. Então, a gente aumenta o número de tudo. Por isso que o decreto em emergência em saúde pública ele é tão essencial. O município de São Paulo fez, o município de Osasco publicou hoje também. Por quê? É com ele que a gente consegue complementar essas equipes, trazer mais pessoas para esse trabalho de rua. Por quê? Numa programação geral de saúde, para o Ministério da Saúde, o município ele já conta com um teto de profissionais. Você só pode aumentar esse teto quando você tem uma situação fora do normal, como é o caso da dengue no momento. Então, a justificativa técnica, a justificativa para ações de maior complexidade, ela já está alocada. Então, agora a gente começa o trabalho de reintensificação dessas ações. A Covid foi uma doença que se alastrou e, lamentavelmente, muitas pessoas vieram a óbito. A dengue, em especial, ela tem uma característica, principalmente a questão climática, né? Como é que vocês utilizam como referência, por exemplo, o Brasil ele desenvolve a vacina aqui mesmo no Instituto Butantan, utiliza insumos de outros países, outros laboratórios, para que seja criada uma vacina específica para um determinado continente. Como é que é feita a elaboração desse estudo para usar como combate aqui, por exemplo, no Brasil? Porque muitas pessoas devem se perguntar, será que é só o Brasil que está sofrendo com dengue? Ou outros países estão sofrendo os mesmos problemas? Esse mosquito, ele circula outros continentes também, ou ele escolheu o Brasil ali só para danificar, né, a nossa qualidade de vida? E, lamentavelmente, algumas pessoas já vieram nossos sinceros sentimentos a todas as pessoas que perderam entes queridos, pessoas né, por esse mosquito maldito. Fala um pouquinho dessa questão da dengue a nível mundial. Tá. A vacina do Butantan, só esclarecer, possivelmente ela vai estar disponível para distribuição em meados de outubro, novembro. Essa que a gente usa é a Qdengo, é uma outra vacina, mas tem a mesma efetividade, tá? A diferença é que vai ser a produção nacional, então a gente tem uma maior possibilidade de volume, de quantidade. Como que é feito, o que vai ter na vacina? É a mesma metodologia que a gente usa na vacina de influenza. Gripe tem para tudo que é lado. Então, normalmente, a gente tem as sentinelas, que são os serviços que coletam as amostras do paciente, manda para um laboratório central, ele mapeia, faz a genotipagem e descobre qual é o tipo de genótipo que está em maior circulação. E aí é pego esses de maior circulação, colocado na vacina e a gente trabalha com aquelas. A dengue ela não é exclusiva do Brasil. Ela está disseminada em todos os países que têm uma temperatura tropical, que você tem essa sazonalidade climática. O que atrapalha bastante, que é o que está acontecendo agora. A gente tem muita alteração climática. Então, países que não tinham uma tendência de ter um tempo quente, que não ter um verão, não ter um período de chuvas, hoje tem. Então, esses países estão começando a ter. A Argentina, por exemplo, se eu não me engano, a introdução da dengue faz mais ou menos 3 ou 4 anos somente. Então, tem dengue na Argentina, tem dengue em vários países. Mas na América do Sul, né? Isso. A América do Sul ela tem um potencial maior justamente por
nossa condição climática tropical. Né? Mesma coisa que uma linha média da África e uma parte da Ásia. Então, é mais propício. E também o vetor, que é o Aedes aegypti, ele também tem as suas características climáticas que são importantes também, né, de sobrevivência. Então, por exemplo, o Aedes ele é um mosquito urbano. Então, nas regiões que você tem uma menor taxa de urbanização, a quantidade dele é menor. Logo, você vai ter menos dengue. Mas aí você troca pelo outro, que é a febre amarela, que é o mosquitinho do mato. Exatamente. É tanto pernilongo, rapaz. Esse período do ano, e é difícil, às vezes, você diferenciar um do outro. Eles são muito parecidos. Né? Então, quando você vê ele mais cinzinha ali, nossa, o mosquito da dengue, você já entra em desespero. Né? Então, haja repelente para a gente conter e combater esse mosquito. Bom, eu queria agradecer a tua participação. Acho que esmiuçamos aqui, né? Já falamos de tudo que é possível, né, dentro da nossa realidade para conseguir vencer esse terrível mosquito. Alguma questão que ficou, de repente eu não citei, você queira comentar, queira falar, aproveita, o momento é agora. Um apelo. Deixe os agentes de endemia entrarem nas casas, por favor. É essa entrada, essa orientação que vai fazer toda a diferença. Se você permitir que ele passe 5 minutos dentro da sua casa, te orientando, eliminando o fator de risco, a gente consegue controlar essa situação com uma velocidade e uma facilidade bem maior. Bom, muito obrigado ao Sátiro, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. E eu reforço o apelo aqui para que você que está nos assistindo, por favor, né, deixe o agente entrar, é muito importante. Porque, lamentavelmente, ainda nós estamos num período tropical, vai chover muito ainda no Brasil, né? Então, corrobora para esse tipo de situação. Então, é importante que cada um de nós façamos a nossa parte. Então, deixa que o agente, são mais de 400 agentes espalhados pela cidade, tem faixas para todos os lados que a gente já tem acompanhado aí, pela internet. Vamos fazer a nossa parte, porque eu tenho certeza que daqui para frente as coisas vão melhorar. Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos eliminar esse mosquito da nossa vida, repelente no corpo, não deixe de usar repelente, né? Usa lá o inseticida, porque eu tenho certeza que isso vai corroborar e vai ajudar a gente a combater o mosquito. O Direto Plenário é um programa de prestação de serviços, utilidade pública. Quero agradecer aqui ao presidente Carbono Bastos pela confiança, a todos os nossos queridos vereadores, a nossa produção, a todos os funcionários. Aqui é a Casa do Povo, e o programa Direto Plenário tem essa característica de trazer temas relevantes para, de alguma forma, ajudar a nossa sociedade a entender e também melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa autoestima, a prevenção de doenças e vários outros assuntos. Vai passar por esse plenário aqui pessoas importantíssimas que vai ajudar, de alguma forma, também a trazer orientações para ajudar esse plenário, essa Casa de Leis, a ter credibilidade, reciprocidade e a confiança que todos vocês nos depositam. Forte abraço, que Deus abençoe. E até a próxima.